Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Quando a gente vai falar da questão do cloro, por que que a gente não pode ter o cloro na água, né? Porque o cloro, ele pertence a essa família aí, ó. Isso daí é a tabela periódica, né? Assim como a Débora disse, é, tudo na Terra é baseado em química, física e química, né? Então, na tabela periódica existe essa família aí, ó, que a gente encontra o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato e esse último mineral aí que é o tenesso. Eles são da família dos halógenos, né? Só que o que que acontece? O flúor, o cloro e o bromo, eles têm o peso molecular que é uma unidade de medida que é utilizado para determinar o tamanho da molécula, né? Então, o peso molecular do flúor, do cloro e do bromo é menor do que o iodo. Então, quando a gente entra em contato com essas substâncias, né, com essas moléculas, o que que acontece? Eles ocupam o lugar do iodo na nossa tireoide. Então, isso é um problema grave, porque a tireoide precisa do iodo para a formação dos hormônios T3 e T4, né? Então, quando eu tenho contato com o cloro diariamente, com flúor diariamente, com bromo também, e isso vai dificultar muito o trabalho da tireoide, né? Por exemplo, o cloro vai vir na água, né? Então, a gente bebe água com cloro, né? Quando você não tem um filtro. Você cozinha o alimento, aí você faz o teste de cloro na sua torneira. Tem cloro porque é água da rua. Então você tem que tirar esse cloro, tem que botar um filtro para tirar esse cloro. Você toma banho também com água que contém o cloro e água quente vai transformar esse cloro num gás. Então você vai inalar isso no seu banho quente, né? Piscinas que contêm cloro também para evitar bactérias, né, que a água apodreça, é utilizado o cloro. Então, tem que ter esse cuidado, né? O flúor também vem da água, o flúor vem na pasta de dente. Então, você está ali todos os dias escovando os dentes com um creme dental que contém flúor, também vai atrapalhar a sua tireoide. E o bromo você encontra onde? Nas farinhas, né? Farinha de trigo, né? Por exemplo, nos pães, nos bolos, né? Nos doces que foram utilizados farinha de trigo. Então, isso é um grande problema, né? É por isso que a gente precisa ter um filtro de qualidade para retirar o cloro da água. Essa semana até postei a questão da academia, né? Falei para a Débora ontem. Na minha academia tem um bebedouro lá, fiz o teste, tem cloro na água. Então o cloro é igual a casca da banana. Você compra a banana com a casca, transporta a banana para sua casa com a casca, armazena na sua casa a banana com a casca, mas na hora de comer você tira a casca. Então o cloro é a mesma coisa. Ele precisa estar na água para ele não para que a água não apodreça. Mas antes de consumir essa água, você precisa tirar o cloro da água. Pode mudar para o próximo aí, Débora. Aqui é a glândula tireoide, né? Ela é fundamental para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. Ela produz o hormônio T3 e o T4, né? Ou seja, o T3 é uma molécula de um aminoácido chamado tirosina, junto com três moléculas de iodo. Ela forma o T3. O T4 é uma tirosina junto com quatro moléculas de iodo, né? Quando nós temos essa intoxicação por flúor, cloro, bromo, o que que acontece? O iodo não entra na tireoide na quantidade que ele deveria entrar e, e aí você tem um quadro chamado hipotireoidismo subclínico. A pessoa ela tá com os exames tudo dentro da referência, o TSH, o T3, o T4 dentro da referência, porém ela tem todos os sintomas de um hipotireoidismo. Então, ela tem uma fadiga, um cansaço, o cabelo tem queda de cabelo, ela tem unhas fracas, pele ressecada, sintomas de ansiedade, depressão, né? Tudo isso daí por conta de um hipotireoidismo subclínico. Nos exames está tudo ok, mas ela está com todos os sintomas, tudo ok entre aspas, né? Você está dentro da referência, mas não está no valor ideal. Exame bioquímico, exame de sangue precisa estar no valor ideal.
não pode estar dentro da média. Ninguém aqui quer ser dentro da média, né? A palavra medíocre é estar na média. Ninguém quer estar na média. Ninguém quer. Porque quem está na média tem o resultado da massa. A massa tem pouco resultado. Só tem resultado acima da média quem está se esforçando mais. Então, os exames de sangue a gente sempre quer mais próximo do limite máximo, né? Então, por exemplo, vitaminas a gente quer sempre no máximo. Eu não quero ali próximo já da deficiência, né? Então, é isso que acontece na questão do cloro, né? Que é bem importante, a gente precisa retirar. Ele mata a bactéria na água, porém ele não retira essa bactéria da água, né? Os micro-organismos. E esses micro-organismos mortos que ficam na água, eles reagem com outras partículas de cloro e formam substâncias cancerígenas, né? Então é bem complicado, não dá para a gente negligenciar a questão do cloro, né, na nossa água, né? Além de tudo o que a Débora já explicou. Pode mudar, Débora. Aí é a questão do cluster, né? Que acontece na questão do uso do silocimol e top H+, essa mudança aí ocorre, né? Por conta da água tratada magnetizada, né? Então você diminui, porque a tendência das moléculas de água é elas se aglomerarem entre 12 e 14 moléculas, né? Então fica uma estrutura muito grande. Então, você não consegue realizar a hidratação completa das células, né? E quando tem o tratamento do silocimol, que vai magnetizar a água, ela diminui o cluster da água. Então, ela fica um aglomerado de 6 moléculas. Então, fica uma estrutura menor e facilita penetrar dentro da célula, porque a célula ela possui uma camada de gordura, né? A membrana de todas as nossas células ela é formada por uma bicamada lipídica, né? Então é duas camadas de gordura ligadas uma na outra. Então, e gordura não se mistura com água. Se você botar óleo e água, não vai se misturar, né? Você vai ver no recipiente, vai estar separado. Então, você precisa ter uma estrutura da água menor para facilitar essa entrada dentro da célula. Pode mudar, Débora. Aí, ó. Aí aqui é a gente fazendo a comparação, né, do poder de uma água antioxidante, né, ó. Você pode comparar aí, ó, 700 bananas, 500 maçãs, né, espinafres, cenouras. Então, como a Débora disse, 70% do nosso organismo é água. E mais de 90% das reações químicas que acontecem no nosso organismo precisam de água, né? Ou na reação a água está entrando na reação, ou a água está saindo na reação, né? Eu sou fascinado por bioquímica porque quando você estuda o organismo, você vê que Deus, ele fala assim, meu Deus, como tem uma inteligência, né, de fazer um negócio desse, sabe? E eu tenho uma professora minha que ela falava assim, ó, na bioquímica nada se perde, tudo se transforma. E vocês vão ver nos próximos slides aí que eu vou mostrar, que como é lindo assim o que Deus fez, é tudo perfeito. Se a gente não atrapalhar o organismo, ele funciona, é uma máquina assim perfeita. O problema é que a gente acaba atrapalhando com alimentação, com hábitos errados, né, com sedentarismo, com estresse crônico, com é, privação de sono, tudo isso daí acaba atrapalhando. Pode mudar, Débora. Aí, ó, isso daqui é uma tabela, né, de pH, né? Então, o pH do nosso sangue é esse aí, ó, que está escrito saudável. Ele gira em torno de 7,35 e 7,45. Tem que ficar nisso daí. Por quê? Porque as enzimas que trabalham no nosso organismo são como se fossem pedreiros, né? Então, elas são como se fossem pedreiros funcionários do nosso organismo, que sem enzima não existe vida, tá? Porque a produção de energia sem enzima seria tão lento que não teria, energia suficiente para bater nosso coração. Então a gente morreria, né? Então as enzimas elas são fundamentais para o nosso organismo e elas dependem de minerais e vitaminas para funcionar. Sem minerais e sem vitaminas elas vão funcionar
elas vão ter uma capacidade de trabalho baixa e isso vai afetar todo o nosso metabolismo. Então, ó, quando eu tenho um pH 7, a Débora disse que era neutro, né? Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. Então, olha lá, ó, doenças crônicas. Então, a gente encontra no organismo um pH de 7, já um pH ácido. O câncer se desenvolve em um pH ácido, olha lá, de 6,85 a 6,95. Coma, o paciente está com um pH de 6,9 e morte, e atinge o pH de 6,8 já tem morte, né? E aí a gente toma uma água com gás, por exemplo, eu até postei vou até postar hoje de novo. Então, se na morte o pH é 6,8, a gente toma uma água com gás com pH de 3. Aí fica difícil, né? Tem um professor meu que me questionou, né, e tal, ele é bioquímico, ele é pesquisador. Aí ele me questionou, eu falei, ó, professor, eu te respeito muito, mas no início do mundo, quando Deus criou tudo, não existia água com gás, não existia refrigerante, não existia essas bebidas ácidas que o ser humano está bebendo hoje. Então, calma aí, né? A água que tinha era uma água que vinha de uma nascente, né? Que passava por pedras, que pegava minerais, o solo era rico, era outra história. Então, por isso que é bom a gente ter o conhecimento, entender e ter argumento para poder debater com uma pessoa que também tem conhecimento. Só que você mostrar para ela, falar assim, não, olha por esse ponto de vista, porque às vezes a pessoa está numa universidade trancada e ela não abre a mente dela para pensar de outras formas, né? Então, eu gosto muito de estudar por conta disso, porque eu falo assim, não, cara, tá escrito aqui, ó, doente, eu tô num pH ácido, alcalino, eu tenho saúde. Então não tem como a gente combater isso aqui, né? Isso aqui não é a minha interpretação, é o que é, né? É isso que é o legal de você ter o conhecimento. Pode mudar, Débora. Aqui, ó, isso daqui é legal, ó, potencial de oxidação e redução, né? Isso aqui é uma medida que chama ORP, né? Que quer dizer isso daí mesmo, ó, potencial de oxidação e redução, né? Então, quando o ORP da água ou da bebida que a gente está bebendo ou alimento for positivo, ele é oxidante. Quando o ORP for negativo, ele é antioxidante. Um aparelho, existe um aparelho que você compra e você consegue fazer essa medida, uma medida em milivolts, né? Que é uma medida de tensão de corrente elétrica bem baixinha, né? Então, quando a gente olha lá, por exemplo, o tão, o tão amado café, né, que o brasileiro adora, ele é oxidante, infelizmente, né? Água engarrafada, água de torneira aqui no cantinho aqui, ó, tem as gasosas que são refrigerante, ó, é super oxidante. O que que é oxidação e redução? Vamos lá. A Débora deu um exemplo aí que eu vou usar o exemplo que ela deu. Todo mundo aqui sabe o que que é um portão enferrujado, né? Aquela imagem do portão enferrujado, ele tá, né, naquela cor marrom e tal. O que que é aquilo ali, aquela cor de ferrugem? O ferro, ele foi oxidado. Ele perdeu elétrons para o oxigênio que está circulando, né, no ar. Então, quem perde, a molécula que perde elétron, ela oxida. E a molécula que ganha elétron, ela reduz. Por que reduz? Porque o elétron tem carga negativa, né? Então, redução é como se eu desse uma dívida para a pessoa. Falar, tá aqui, ó. Tô te dando um elétron com carga negativa. Aí você reduz, né? Você fica com a dívida. E oxidação é perder elétron, né? Então, o que que o antioxidante faz naquele exemplo o que que a água com potencial antioxidante faz naquele slide que a Débora explicou? A água ela vai neutralizar a radical livre, ela vai doar elétron para a molécula de radical livre, que está desestabilizada, porque a molécula, quando está sem a quantidade correta de elétrons, ela fica desestabilizada. Então, quanto mais antioxidante a gente ingerir, melhor é. Eu vejo umas pessoas falar assim para mim, ah, mas excesso de antioxidante é ruim. Eu falo, cara, calma aí. A gente vive num mundo onde a gente tá super oxidado, porque o ar nosso está poluído.
a água tá poluída, tá contaminada, os alimentos estão cheios de agrotóxicos, existe o estresse, as pessoas não estão dormindo direito. Você acha que um organismo desse, excesso de antioxidante vai fazer mal? Claro que não. A gente já perde para os radicais livres de 1-0 já. Isso daí, vivendo assim no mundo perfeito, a gente já perderia de 1-0. Meu professor falava muito isso. Só que hoje a gente perde de goleada. Então, quanto é mais do que 7-1, é mais do que a Copa lá do Brasil e a Alemanha. É goleada. Então, quanto mais antioxidante a gente ingerir, melhor ainda. E se nós bebermos uma água com potencial antioxidante, melhor ainda, porque 70% do nosso corpo é água. Então a gente sai na frente, né? Pode mudar, Débora. Aí, ó. Isso. Aí, ó, na célula a gente vê aí uma estrutura chamada mitocôndria. Dá para ver? Aqui, gente, ó, onde E, eu tô colocando aqui, ó. e mitocôndria, certo? Então, essa estrutura aí é fundamental para existir vida, porque é ela que produz energia no nosso organismo. Olha o tamanho dessa estrutura, né? Se você olhar a célula, existem várias estruturas na célula, mas a mitocôndria é fundamental porque ela produz uma coisa chamada ATP. E ATP é energia. Sem ATP, o coração não bate, o cérebro não funciona, você não pensa, você não pisca, você não respira, não acontece nada, tá? E assim, ó, por que que é fundamental a gente ter massa muscular, fazer musculação, treinamento com peso? Uma célula de gordura tem em torno de 40 mitocôndrias e uma célula de muscular tem em torno de 2.000 mitocôndrias. Então, quem tem mais energia? Quem tem mais músculo ou quem tem mais gordura? É óbvio que é quem tem mais músculo. Então, esse negócio de ter músculo e menos gordura não é estética, é saúde, tá? As pessoas no Covid ficaram internadas. Quando você vai para uma UTI, precisa ficar internado, teve Covid, quem tinha mais músculo foi as pessoas que mais escaparam da morte. Por quê? Porque quem tem mais músculo tem mais mitocôndria, então forma mais ATP, que é a energia. E quando o organismo está doente, está com vírus, né, uma bactéria, uma infecção, precisa de muita energia para combater. O sistema imunológico vai para cima do agressor. Então precisa ter energia. Então por isso que a gente precisa treinar, tá? Para para formar músculo, para ter bastante mitocôndria. Pode mostrar a próxima imagem que eu te mandei, Débora? Aí deu, Felipe? Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo. Ah, não, apareceu aqui. É. Aí, ó, aqui é a mitocôndria, né? Ela deu uma expandida. Então, eu quero que vocês foquem nessa parte que tá escrito crista, tá vendo? Não é cristã, não, gente, é Cristo. Crista. É mesmo, né? Podia ser cristã. Ai, ai. Tá, crista. Isso daí é o quê? Crista mitocondrial. É aí que é formado o tal do ATP, que é a energia que eu falei. Sem ATP não existe vida, tá? E para ter ATP a gente precisa ter oxigênio. Aí, Débora, agora você mostra no slide lá a última imagem lá, que aí agora vai fazer sentido para as pessoas aquela imagem lá. Se eu não tivesse explicado isso aqui, não ia fazer sentido, né? Eu precisava mostrar de onde veio aquela imagem. Aí, ó, aqui, isso aqui é uma parte de uma crista mitocondrial. E tem várias estruturas na mitocôndrias iguais a essa. Isso aqui é chamado cadeia transportadora de elétrons, tá? Olha o tanto de H+ que tem aqui, ó, nesse espaço, né? Ela tem uma membrana interna e uma externa. Aí tem um espaço aqui chamado intermembrana, space, né? Que tá em inglês, mas é um espaço entre as membranas, né?
Aí, ó, aqui, ó, vocês vão ver do lado esquerdo, tem a formação do ATP, que é esse que está em laranjinha, amarelo aí, né? Isso daí é fundamental. Isso daí está sendo formado, assim, todo o tempo. Você dormindo, você acordado, está sendo formado. Quando está em atividade física, está sendo formado mais ainda, porque está precisando de muita energia para fazer contração de músculo, né? E aí do lado direito, a gente vai ver que existe um, não sei se a Débora consegue mostrar aí. Tá vendo que tem em números romanos? Você vai ver que tem o número um, 2, 3 e o quarto e o 4 aí, tá vendo? Aí o 4. Esse aí, ó, é o complexo 4. É o final da cadeia transportadora de elétrons. E aqui a gente forma um radical livre, que é esse O2 aí, ó. Eita, abriu lá, Débora. Aí, ó, que é o O2. Tá vendo? Esse O2. Esse O2 vai acontecer o quê? Eu vou juntar dois hidrogênios, dois H+, e vou formar o quê? Água. Então, no final da produção de ATP, que é energia, eu preciso formar água. Para quê? Para que a mitocôndria não fique ácida e não tenha destruição dessa mitocôndria. Então, a água vai contribuir para neutralizar o pH da mitocôndria. Porque quando eu pego uma solução ácida, se eu pegar uma solução bem ácida e ficar colocando água nessa solução, eu vou subindo o pH e vou neutralizando a acidez. Então, olha que bonito que é na formação de energia que a gente precisa. Lá no final forma um radical livre, que é esse O2, né? Ele é um O2 menos. Se ele ficar aqui e se não tiver a ligação com dois H+, vai destruir a mitocôndria. Aí esses dois H+ é ligado e eu formo a molécula de água, H2O. Então, para vocês verem a importância da água, assim, isso que eu não mostrei as outras reações que a água participa, mas só para ter uma ideia, numa das reações principais, que é para formar o ATP, que é a energia, a gente lá no final forma uma molécula de água. Então, a água, ela tá em tudo, né? Tá desde a formação de ATP até na quebra do alimento que você come. Porque o alimento eu já falei isso para Débora, uma coisa é você comer, outra coisa é você digerir, outra coisa é você absorver. E tudo isso daí precisa de enzimas fazendo esse trabalho, e as enzimas, essas reações, a água participa. Ou a água entra na reação, ou a água é formada na reação, que são chamadas de reações por hidratação ou desidratação, né? Iniciar meu vídeo. Ah, cortou. Tá me Cortou ouvindo? não, Felipe, cortou não. Não? Eu que coloquei você e vou te destacar Tá, aqui para todos. Vou tá destacar bom. você e eu aqui. É interessante isso, ó. É interessante isso que ele falou, porque faz sentido agora. Porque olha que é muito bom a gente ver. O que a gente tem visto na Timol, eles têm colocado para nós a função do aparelho, do silocimol, tem colocado tudo, mas agora a gente viu dentro da gente como isso funciona. Deu para Sim. fazer? Fez sentido para vocês? Não é legal a gente ver que tudo isso a gente precisa mesmo, como a gente precisa desse aparelho? Felipe, foi top demais, Felipe. Que bom, que Agora, bom. uma coisa que eu aprendi ontem com o Felipe é o seguinte: ele até me perguntou sobre o Silocimol Residência. Aí eu falei, ó, Felipe, a gente geralmente no Silocimol Residência, por a água não estar tratada, a gente tem que colocar um, um pré-filtro, né, Felipe? Só Sim, que o que ele me ensinou, gente, ele vai explicar para vocês agora. Eu vou colocar aqui a gravura e ele vai explicar por que que isso faz sentido. Você vai explicar para nós aqui, por favor, viu, Felipe? pode colocar aí. Como que a gente tem que usar quando a gente for vender para uma pessoa o Silocimol Residência, porque a gente tem que colocar numa água boa, não é isso? Isso. Então, o que que acontece? É, essa questão de retirada do cloro da residência, ela já é um pouco mais complexa. Por quê? Porque
se a gente coloca, a gente precisa colocar um filtro para retirar esse cloro dessa água que você vai fazer a comida, né? Que você vai escovar os dentes da pia, né? Do banheiro, a água que você vai tomar banho. Precisa retirar o cloro para utilizar essa água. Não é só a água que bebe que não deve ter cloro. Só que o que que acontece? Assim como eu dei o exemplo da casca da banana, imagina, se eu coloco o pré-filtro, né? Esse filtro que vai retirar o cloro, na entrada da caixa d'água, da onde vem a água da rua, beleza, eu estou tirando o cloro. Só que essa água, por exemplo, ela passa a noite ali parada, né? Sem ser utilizada. Ela pode estragar, pode gerar bactérias, né? Ter proliferação de bactérias, micro-organismos ali, que é ruim, né? Então, assim como, por exemplo, imagina, você tira a casca da banana à noite e vai comer no outro dia de manhã, e a banana ficou desprotegida. Você acha que ela não vai sofrer uma deteriorização durante a noite? Ela vai. Então, esse filtro precisa ser colocado na saída da caixa, porque quando a água vai sair, aí sim ela passa pelo filtro, e aí você usa lá na sua pia ela sem o cloro, né? Então, precisa ter esse cuidado aí. E a questão do Silocimol Residence é muito bom, por quê? Porque você vai tomar um banho com uma água muito boa, com magnésio, com cálcio, né? Por que que a água. Vou ensinar uma coisa legal agora. Por que que quando você toma um banho de cachoeira você se sente bem? Não é porque ficou batendo nas suas costas, fez massagem, também é por isso, mas porque é uma água que tem bastante minerais. E quando você tem uma água com minerais, você tem elétrons ali. E quando você tem elétrons, você recebe esses elétrons e a sua carga que estava positiva fica negativa. Isso que é o estranho, né? O menos é mais, né? Igual eu falei para Débora. Quando você está triste, tá mal-humorado, tá estressado, tá nervoso, a sua carga tá positiva, ou seja, você está precisando receber elétrons. E aí você toma um banho de cachoeira e você está tomando um banho numa água muito boa ali, cheia de minerais, cheia de elétrons, você fica bem porque você recebeu aqueles elétrons. Quando você vai na praia e fica andando aonde a onda quebra, aqueles milhares de partículas de água estão batendo uma na outra, estão liberando elétrons para você, por isso que você fica bem. Quando você dá um abraço numa pessoa que você ama, existe uma glândula que fica bem aqui, ó, no nosso, no centro aqui, né, próximo ao coração, ela chama timo, né, uma glândula do nosso sistema imunológico. Quando você abraça uma pessoa e você encosta o seu timo no timo dela, que fica bem aqui no centro, você recebe elétrons dela também. Então por isso que você se sente bem. Os animais de estimação, por exemplo, cachorro, gato, eles são doadores de elétrons, né? Por isso que você consegue, você quando tá mal, vai brincar com o animal, você fica bem, porque ele te doou elétrons. E como que eles recarregam no organismo deles quando eles doaram? Porque se eles doaram, eles precisam recarregar. Eles não utilizam calçado igual a gente utiliza. Então eles estão sempre pegando elétrons da terra, do chão, né? Olha que O ser humano incrível, gente, que o coisa ser humano, linda. sim, o ser humano perdeu o contato com a terra, né? Então, não, não põe o pé no chão que você vai ficar doente, né? Então é chinelo ou é, A ou é gente tá tênis doente calçado? porque não põe o pé no chão. Isso, entende? A gente está fazendo tudo ao contrário do que Deus fez, né? Criou o mundo para a gente se conectar com o mundo. Então, essa falta de conexão com a natureza está deixando a gente A gente sem doente. elétrons, a gente doente, infelizmente.